23 de julho, São Francisco Solano, missionário. Natural de Montilha, na Andaluzia, São Francisco Solano viu a luz do mundo em 1549. Menino ainda, revelava o dom da conciliação, contrário por índole a toda a sorte de discórdia. Fazia empenho em pacificar os ânimos, quando, por qualquer motivo, tivessem se azedado uns contra os outros. Francisco Solano contava 20 anos, quando tomou o hábito de São Francisco de Assis. Religioso exemplar que era, mereceu a confiança dos superiores, que sucessivamente lhe entregaram cargos importantes da ordem. A ocupação principal de Francisco, porém, era a pregação, sem dispor de dotes extraordinários de retórica. A palavra ardente, ditada pela fé e convicção, arrebatava os ouvintes, conduzindo milhares de pecadores ao redil de Cristo e consolidando a todos no amor e na prática das virtudes. Numa ocasião em que a peste assolava o país, foi Francisco Solano um dos primeiros a pedir para ser aceito como enfermeiro. Atacado pelo terrível mal, recomeçou depois o serviço, no tratamento dos pobres doentes. Desejoso de derramar o sangue pela fé, pediu ser enviado para a América. Na travessia, naufragou na embarcação em que viajava, com mais um franciscano e 800 passageiros. Naquele supremo risco, além de dar provas de grande heroísmo, confortou os ânimos dos naufragos. Garantiu-lhes o salvamento certo no terceiro dia. Profecia esta que teve fiel cumprimento. Chegado a Lima, pouco se demorou naquela cidade, para dirigir-se a Tucumim, futuro campo de ação do jovem missionário. Os últimos 5 anos de vida, Francisco Solano passou-os novamente em Lima, para, em cumprimento de ordem superior, restabelecer a disciplina interior monástica da ordem. Foi esse um tempo abençoado em que, pelas práticas quer nas igrejas, quer nas praças públicas, fez um bem enorme a muitas almas. Uma daquelas práticas mais importantes foi aquela que em 1604 fez numa praça pública de Lima. Qual Jonas aos ninivitas, pregou Francisco Solano aos limenses, penitência, sob pena de terríveis castigos de Deus. Os limenses fizeram penitência, que de pouca duração foi, pois poucos depois caíram nos mesmos vícios que o missionário, servindo-se da expressão de São João Evangelista, indigitara a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Deus mandou um terremoto que causou horríveis estragos na capital, a cidade de Trujillo, cuja população nenhum caso fez dos avisos e ameaças do homem de Deus. Foi igualmente por um terremoto completamente destruída. Francisco Solano tinha o dom das línguas. Em 15 dias se fez o senhor da língua dificílima dos tucumanos. Não é só isto. Servindo-se de uma língua, os ouvintes que às vezes pertenciam a diversas tribos de idioma diferente compreendiam-no tão perfeitamente como se exprimisse na língua de cada um deles. Pela imposição do cordão do religioso, muitos doentes recuperaram a saúde. Rezando sobre um menino que tinha falecido, este voltou à vida. Um indivíduo cujo corpo se achava coberto de úlceras ficou são em consciência de um ósculo
que o santo imprimiu a uma das feridas unicamente com o fito de mortificar-se. Em certa ocasião, pela bênção do santo missionário, uma região inteira ficou livre da praga de gafanhotos, que ameaçavam devastar as plantações. Os tucumanos queixavam-se da falta d'água num lugar que lhes tinha sido determinado para residência. Francisco Solano animou-os a pôr toda a confiança em Deus e dirigir-lhes preces e súplicas. Passados uns dias, quando os tucumanos queriam já abandonar aquelas paragens, Francisco Solano conduziu-os a um lugar aparentemente sequíssimo e fez-os cavar a terra. Mas mal tinha quando apareceu água de qualidade óptima em volume tal, que foi suficiente para fazer funcionar 2 moinhos. Muitos doentes que beberam daquela água ficaram livres dos seus incômodos. Era natural que estes e ainda outros fatos extraordinários da vida de Francisco Solano concorrem valiosamente para que de todos fosse sumamente estimado, o que não impediu que o santo missionário não deixasse de entregar-se aos exercícios da mais severa penitência. Ao corpo impôs o jogo mais duro da mortificação, tanto que, pelo fim da vida, se incomodava com o receio de ter-se excedido neste ponto. Uma visão, porém, que Deus lhe concedeu, na qual lhe foi mostrada sua futura glória, tranquilizou-o completamente. Característica na vida de São Francisco Solano é sua alegria espiritual. Nunca ninguém o viu triste ou acabrunhado. Nas horas livres compunha cânticos em honra do menino Jesus e de Nossa Senhora e cantava-os ao som do violino. O lugar seu predileto era a igreja, onde permanecia horas em profunda adoração ao Santíssimo Sacramento. A Santa Missa, por ele celebrada, parecia a de um anjo e edificava todos que a assistiam. Pessoas de alta posição social, por exemplo, o vice-rei do Peru, tinham por grande distinção poder ajudá-lo na celebração da Santa Missa. Por uma graça especial divina, Francisco Solano teve conhecimento prévio da morte. 2 meses antes, adoeceu gravemente atacado de febre, longe de se entristecer-se. Conformou-se perfeitamente com a vontade de Deus. Dava-lhe graças por ter se incumbido de infligir-lhe os castigos que pelos pecados merecera. Nos dias da doença, não largava a imagem do crucificado com o qual entretinha os mais ternos e comovedores colóquios. As últimas palavras que proferiu foram: Deus seja bendito. Francisco Solano morreu aos 14 de julho de 1631, tendo alcançado a idade de 64 anos. O Papa Benedito XIII canonizou-o em 1726 e transferiu-lhe a festa para o dia 23 de julho.